Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. A paz. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Bom, vamos para mais um devocional aqui no nosso canal 2 ou Mais. Sim. Hoje falaremos de 2 Crônicas, capítulos 15 ao capítulo 18. Sim, e essa porção de hoje, ela vai falar sobre um período de grandes contrastes no reino de Judá. Vemos o rei Asa vivendo um tempo de avivamento espiritual, destruição da idolatria, a renovação da aliança com Deus, mas também observamos como um coração altamente dependente do Senhor pode lentamente se tornar autossuficiente, né? Ao mesmo tempo, essa narrativa, né, ela apresenta Josafá, um rei piedoso, mas que quase compromete sua caminhada ao se associar com o rei Acabe. Sim. Né? Ele acabou dependendo das forças do rei Acabe e não do Senhor. Né? E a gente vai ver isso aqui hoje também. Enfim, isso são algumas das coisas que nós vamos ver hoje. Exatamente. Então, vamos lá, vamos começar. Tópico 1. O avivamento começou através da palavra profética. Quando o profeta Azarias falou ao rei Asa, o coração do rei foi despertado para buscar ao Senhor com mais intensidade. Chave espiritual. Todo avivamento verdadeiro começa quando alguém leva a palavra de Deus a sério. Muitos querem mudança sem confronto espiritual, mas Asa só mudou porque primeiro ouviu uma mensagem que mexeu com sua consciência. Uma curiosidade histórica: os profetas em Judá não eram apenas pregadores religiosos. Eles funcionavam como voz moral e espiritual da nação, confrontando reis diretamente. Tem que ter coragem. E eles tinham essa autoridade, né? Sim. Então, uma aplicação prática para as nossas vidas. Nem toda palavra dura é ataque. Às vezes, Deus usa confronto para salvar destinos. Aí vai da maturidade, né, da pessoa que está na liderança para conseguir discernir, né? Então, assim, eu acho que muita gente que está na liderança, em muitas oportunidades, quando a pessoa não está 100% alinhada, ela enxerga como um ataque. Sim. E aí, normalmente, o que ela faz? Repudia, né? Então, é sempre estar em oração para a nossa liderança, para que possa, de fato, ter essa maturidade, né? Não tem jeito. Porque não é fácil, nem para a pessoa que vai trazer uma palavra mais dura, e nem para quem está sofrendo a repreensão, né? E assim, isso também para nós, né? Com certeza. Lá no Muitas casamento. muitas vezes ali a gente precisa ser repreendido um pouco, né? A gente precisa ali de uma palavra mais dura para entrar nos eixos de fato, né? Sim. Então, compreender isso, nem sempre tá atacando. A gente tem que discernir se aquela palavra ali está nos aproximando de Deus ou nos afastando, né? Nos edificando. Sim. Ou não. Mas entender também que tem momentos que são necessários, né? Sim. É a exortação, né? É a exortação. Isso aí. 2. Asa decidiu destruir os ídolos antes de buscar prosperidade. Asa removeu altares pagãos e imagens de idolatria antes de pensar em crescimento político. Não existe renovação espiritual verdadeira sem renúncia. Muita gente quer viver promessas mantendo ídolos escondidos. Por exemplo, orgulho, vaidade, dinheiro, vícios, ego, aprovação de pessoas. Isso aqui eu já passei muito por isso. Querendo sempre a aprovação de pessoas. Curiosidade histórica.
Os postes ídolos mencionados nas Escrituras estavam ligados ao culto pagão de fertilidade cananeu, frequentemente associado à imoralidade sexual. Às vezes, Deus não está em silêncio, Ele está esperando a limpeza espiritual. Uau! Isso é muito forte, incrível, né? Então, a gente está sempre escutando, né, na palavra os postes da deusa Azerá, né? Ou então fala muito sobre Baal também, né? Que eram os deuses pagãos, né? Deuses não, né? Demônios, né? Que se transvestem, né, de figuras de deuses. Falsos deuses. Os falsos deuses, né? Para que possam influenciar pessoas e seguir com o plano deles de tomar o controle. E a identidade das pessoas. Sim, destruir famílias. Sim. Aqui, como diz aqui, né, frequentemente eles eram associados a essa imoralidade, nessa perversão, e essa perversão leva à destruição da família, né, os valores morais de sociedade como um todo, né? Inclusive, nós ainda vivemos isso, né? Ainda é a agenda que nós vivemos, né? Sim, muito. Sobre a perversão, sobre a destruição do conceito de família, mas enfim, não vou falar muito, não vou seguir. Porque tudo vira polêmica e aí nem todo mundo está pronto para ouvir, e aí às vezes a gente acaba. Sim. Mas é sobre isso, né? É porque a nossa essência adâmica, ela na verdade ela está buscando o que a carne quer sentir, né? Então esses espíritos trevosos, eles só se aproveitam e impulsionam o ser humano para esse lugar. Sim. Por isso que a verdadeira liberdade é você conseguir se livrar desses impulsos, né? E Exatamente. não fazer o que a sua carne você pede. Quer. Porque o que é pregado como liberdade é isso, é você fazer o que você quer, mas isso é uma agenda demoníaca nas nossas vidas, assim. A gente tem que silenciar a nossa carne e deixar que o Espírito Santo de Deus, né, possa nos guiar. E que ele tome conta da gente, assim, né? Como já diz, né? Menos de mim, mais de ti, né? Sim. Então, assim, e aí isso vai puxando tudo, vai puxando o orgulho, a vaidade, a perversão em todas as áreas da vida. E são ídolos que a gente fica cultivando sem, às vezes, se dar conta, né? E que não levam a gente a lugar nenhum, pelo contrário, só levam à ruína. Sim, verdade. Enfim, vamos seguir. Vamos. 3. A presença de Deus atraiu pessoas de outras tribos. Pessoas de Efraim, Manassés e Simeão migraram para Judá porque perceberam que Deus estava com Asa. Chave espiritual. Quando Deus está em um lugar, pessoas famintas espiritualmente percebem. O favor espiritual gera atração natural. Forte isso aqui. Curiosidade histórica. Nesse período, o reino já estava dividido. Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Mesmo assim, muitos abandonaram Israel para buscar a presença de Deus em Judá. E uma aplicação prática para as nossas vidas é que ambientes espiritualmente saudáveis atraem pessoas sinceras. Silêncio aqui de ficar refletindo. A gente fica no silêncio porque, tipo... Porque a gente sabe, a gente entende que isso é uma verdade, né? E aí a gente começa a encaixar as peças, né? E aí, quando a gente começa a entender aonde vivemos os momentos melhores e os piores, a gente liga pessoas, né? E as nossas escolhas, que normalmente, quando a gente está sem a presença do Espírito, são as piores, né? Porque a gente não acessa a sabedoria de Deus. E aí, uma vez que a gente está fora da presença, a gente não tem as melhores escolhas.
por mais que a gente tente negar isso, mas eu tive sucesso em tal coisa, mas permaneceu o sucesso? Ou será que esse sucesso veio também cobrando um alto preço em cima de Muitas coisas? vezes vem cobrando um preço alto lá na frente, né? Sim. Às Mas vezes eu demora tenho um uma pouco. casa, eu tenho família, eu tenho filhos, mas você tem paz, né? Porque não é apenas ter, é ser, né? Então tudo isso tem muita diferença. É sutil, mas é gritante, né? Enfim. 4. O povo fez uma aliança radical com Deus. O povo entrou em aliança buscando ao Senhor de todo o coração. A chave espiritual aqui é: Deus responde em intensidade espiritual com manifestação. O texto diz que houve alegria, Deus foi achado e houve paz. Curiosidade histórica. Na cultura hebraica, alianças eram extremamente sérias. Muitas vezes eram seladas com sacrifício e juramentos políticos. E uma aplicação prática. O cristianismo superficial produz pouco impacto espiritual. Não tem que falar, não. Eita, Essa aí já foi. Eita, trajeita, realmente. Essa já foi tipo. Esse tópico aqui, ele veio realmente para dando ali bem na costela, né? 5. Asa removeu a própria avó do poder. A rainha mãe Maacá foi removida porque promovia a idolatria. Santidade exige coragem até dentro da família. Asa entendeu algo profundo. Afetos pessoais não podem estar acima da obediência a Deus. A posição de rainha-mãe em Judá possuía enorme influência política e religiosa. Olha só essa curiosidade aí. E uma aplicação prática que a gente pode obter é que há pessoas que amamos, mas não podemos permitir que influenciem nossa fé negativamente. Essa é uma das partes mais difíceis, né? É uma das partes mais difíceis. Também é uma renúncia. Lógico, e um posicionamento, né? Posicionamento e também exige uma posição ali de certa renúncia, né? Sim, algumas vezes. sim. Isso é difícil. Porque a gente assimilar e da gente colocar em prática. Porque necessariamente as pessoas que nos amam não é que elas não querem o nosso melhor. Mas isso é tão inconsciente que isso vem transvestido de cuidado, de zelo, né? Quantas histórias que nós não já escutamos, pelo menos eu já escutei várias, de pessoas que conseguiram grandes resultados, mas que no primeiro momento ouviram de pessoas que amam: você não vai conseguir, isso não é para você. A pessoa quase desistiu, mas o ímpeto foi assim: não, continua. Ninguém nunca conseguiu, mas você vai conseguir. É assim que Deus age e é assim também que o inferno age. Porque o inferno, ele sabe o que você carrega. E ele não quer que você acesse. Porque se você acessar o propósito, você vai deixar de ser alvo e vai passar a ser uma ferramenta poderosíssima, né? Você vai passar a ser arma. Exatamente. Entendeu? E o inferno, ele não quer. Quanto mais pessoas em cima do muro, né, melhor para ele, porque o muro já é do inferno. Porque quando você não escolhe um lado, você já escolheu inconscientemente. Né? Na verdade, não existe neutralidade. Não ou tem você caminho do anda meio. de um lado, ou você está do outro. Mas isso não é justo. Mas o mundo espiritual
É posicionamento, é decisão, é escolha, Sim. né? É decidir estar em Cristo todos os dias, em todos os momentos. É uma Sim. decisão, é um É, posicionamento de inclusive decisão. em conversas que parecem ser bobas, mas, sabe, essa semana eu levando um rapaz no Uber, ele começou a conversar comigo, né? Porque eu tenho um estereótipo de roqueiro. E aí o rapaz, você gosta de rock? Eu falei, pô, irmão, eu gosto só de ouvir música cristã e tal, não sei o quê. E aí eu vi que ele se calou. Eu falei, mas por quê? Ele, não, pô, eu tenho uma banda. Aí me deu um adesivo da banda dele. E aí começamos a conversar. E aí eu fui entender que ele foi da igreja até os 12 anos. E aí depois ele entrou numa religião de matriz africana. Aí eu falei assim, irmão, então você nunca conheceu a verdade. Porque uma pessoa que conhece a verdade, sabe o que você tem, o que o outro lado carrega, você não vai andar do outro lado, sabe? E não sou eu que estou falando, é a palavra. Então, uma vez que você conhece a verdade te liberta de entrar em cilada. A própria Juliana, já foi de uma religião de matriz africana de forma ativa. Ela chegou a ser médium de incorporação, sabe? Mas quando ela conheceu a verdade, né, que o Espírito Santo ele começa a trabalhar na nossa vida, na nossa mente também. E ela tomou a decisão de não ser mais. E aí até que ela conheceu o Espírito Santo, conheceu Jesus e decidiu caminhar. Entende? Então, tudo isso é um processo. Você só tem que estar com o seu coração aberto para que isso aconteça. Sim. Né? Enfim, falei pra caramba. 6. Asa começou bem, mas terminou confiando nos homens. Ao invés de buscar Deus, Asa fez aliança política com a Síria. O maior perigo espiritual não é começar errado, é começar certo e terminar autossuficiente. O profeta Anani relembra Asa: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E aqui uma curiosidade. Ben-Hadad, rei da Síria, foi subornado com ouro e prata do templo. Uma aplicação prática. Nunca troque dependência de Deus por soluções rápidas. Isso me pegou, assim, quando a gente leu, eu falei, caraca, ele enviou ouro e prata do templo. Aí eu fiquei assim, isso não me parece certo, não. Tem uma coisa estranha nisso. E realmente, né, ele quis uma solução mais prática, né? E ele que já tinha um acesso a Deus. O cara tava ali. Tava com tudo à mão, né? Já tinha um acesso, já tinha estabelecido. Já tinha conseguido uma vitória muito poderosa, né? Contra os etíopes. E aí vem e faz uma burrada dessa. Mas é isso, né? Quando muitas vezes a palavra que me vem é vigilância. E aí faltou vigilância, Sim. né? Faltou estar ali atento, vigiando. Isso acontece, a gente lê e a gente fica, mas como que ele fez isso? E assim, a gente faz isso, se bobear é o que a gente faz, né? Sim. Quando falta vigilância, quando a gente deixa de vigiar, quando a gente deixa de estar ali firme por algum momento, às vezes a gente subestima algo que, mas é bobeira, isso aí não é nada. Nossa, isso aí é... E Deus ainda deu chance para ele voltar atrás, tá? A gente vai ver isso. Minha gente. E não é difícil cair nisso. Não.
7. Asa rejeitou a correção e endureceu o coração. Depois da repreensão, Asa se irritou e prendeu o profeta. Aí ele começa a agir de uma forma assim que eu falei, hã? Chave espiritual. A forma como reagimos à correção revela nosso estado espiritual. Quem amadurece, escuta, avalia, se humilha. E quem endurece, ataca, se defende, persegue quem fala a verdade. Curiosidade histórica. Prender profetas era uma prática comum em reis que rejeitavam confrontos divinos. Lembrando que ele estava prendendo, né, humilhando ali, prendendo um homem do Senhor, que era uma presença, né, muito forte, era uma autoridade do Senhor muito forte, né? Os profetas eram reconhecidos como uma grande autoridade. E por isso que eu falei que tinha que ter coragem. Né? Então, a aplicação prática para as nossas vidas, nem toda crítica é perseguição, às vezes é misericórdia de Deus, como foi falado no tópico anterior, né? Sim. Nem toda crítica, nem toda correção é ataque. Sim. E aí, se a gente não tem o discernimento ali, não tem a humildade no coração e no espírito de entender, complicado. 8. Asa buscou médicos, mas não buscou a Deus. A Bíblia não condena médicos. O problema foi Asa confiar apenas nos recursos humanos. Chave espiritual. O equilíbrio espiritual saudável é usar recursos naturais sem abandonar a dependência espiritual. Tem um pastor que fala assim: faz o difícil e deixa o impossível para Deus. Curiosidade histórica. Os médios do Antigo Oriente utilizavam ervas, óleos, massagens e tratamentos rudimentares. Aplicação prática. Tecnologia, dinheiro e inteligência são bênçãos, mas não substituem Deus. Porque assim, o rei, ele tinha acesso aos melhores tratamentos possíveis. Sim. Só que ele, por ter endurecido o coração, não quis acessar a presença de Deus. Por isso que a gente, assim, né, a gente nunca deve excluir a medicina, mas a gente sempre ora em casos específicos, né, que Deus esteja à frente de tudo, né? Sim. Quando uma pessoa está passando por uma enfermidade, por uma situação difícil, a gente coloca Deus à frente de tudo, que Ele capacite os médicos, né, da forma correta, que Ele esteja ali, que os anjos do Senhor estejam ali, né, numa cirurgia, num tratamento. Então não é a gente negligenciar, né? Por isso que a gente até às vezes fala aqui sobre também a questão mental, né? Pô, você precisa de ajuda, busque a Deus, mas também se você precisar de um profissional, busque um profissional, de preferência cristão, né? Assim, a gente precisa conciliar as duas coisas, porque falar para não procurar ajuda médica seria até uma falta de responsabilidade nossa. Muita coisa. Até porque Deus usa pessoas. Né? Eu acho que a maior manifestação, assim, não a maior, não falando besteira, mas uma das maiores manifestações de Deus, né? Porque quando Ele quer, Ele se manifesta por si mesmo, né? Mas Ele opera milagres através das pessoas. O relacionamento de um com o outro, né? De uma pessoa com a outra, gente, acontecem milagres nessas relações, né? Deus se manifesta ali. Então a gente precisa também preservar esse relacionamento humano, né? Mas não sejamos como Asa, né? A gente não vai depender só disso. A nossa dependência maior é Deus, né? Está em Deus. Então, com certeza.
enfim, vamos que se deixar, eu e o Espírito vai falando e a gente vai indo e... 9. Josafá era piedoso, mas fez alianças perigosas. Josafá se aproximou de Acabe através de alianças políticas e familiares. Chave espiritual. Nem toda parceria vantajosa é saudável espiritualmente. Acabe era poderoso politicamente, mas corrupto espiritualmente. Curiosidade histórica. Casamentos políticos eram comuns para fortalecer alianças entre reinos. Relacionamentos errados podem enfraquecer discernimento espiritual. Nossa, esse tópico aqui se deixar, a gente aprofunda muito ele, porque muitas vezes a gente se relaciona com pessoas, né? E a gente tem que tentar entender até que ponto a gente está ali, às vezes, para trazer alguém, né, para o caminho de Deus, né, para o caminho certo, para essa caminhada, ou às vezes ser tocado por alguma coisa para que a gente evolua, ou então até que ponto a gente mantém aquilo ali, porque aquilo ali... Então, eu acho que o termômetro tá me afastando ou me aproximando de Deus? Tá me ajudando a me firmar ainda mais na minha fé, né, na minha fé em Cristo, na minha caminhada com Cristo, ou tá me contaminando com ideologias corruptas ou com, né? Então esse é sempre o termômetro. Sim. Mas eu acho que também chega um ponto em que a gente talvez tenha que desenvolver tanta firmeza que a gente possa lidar com pessoas e não temer essa relação, né? A gente ter essa firmeza e entender, opa, tem uma chance aqui de eu de repente trazer essa pessoa para Jesus, né? Para esse caminho. Ou então, tipo, não, isso aqui já não dá. Então, assim, a gente tem que chegar num ponto, num nível em que a gente consiga transformar relações. Sim. 10. Micaías mostrou coragem diante de 400 profetas. Enquanto centenas profetizavam aquilo que o rei queria ouvir, Micaías falou a verdade. A verdade de Deus nem sempre está na maioria. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Micaías preferiu desagradar reis do que desobedecer ao Senhor. Deveria ser assim, né? Desagradar reis, olha só. Não era qualquer pessoa, eram reis. Curiosidade histórica. Profetas ligados ao palácio frequentemente eram sustentados pelo rei. Isso me lembra políticos. Tornando-se vulneráveis às corrupções políticas. Meu Deus. Nossa. Ai, ai. Aplicação prática. Cuidado com mensagens que apenas massageiam o ego e nunca confrontam pecado. Assim, ler aqui na teoria é muito fácil, né? E aí você escutar essas histórias de homens posicionados, a gente fala, não, eu faria o mesmo. Será que faria mesmo? Porque as brechas, né, os pecados nunca começam grandes. Começam com pequenas coisas que você vai, isso aqui ninguém vai ver, ninguém vai... Cara, não pode ser assim, né? Não pode mesmo. Mas o bom é que esse estudo nos traz, sempre nos coloca no lugar devido, né? Por isso a importância de ler a palavra, desses estudos que vão elucidando esses pontos. Sim. Né? E agora, como se já não bastasse o estudo inteiro, chegou aquele momento. Ainda vem elas, né? Posso? Vai?
Perguntas para reflexão. Chegou o momento, quase que derrubou derrubou. até o copo. 1. Existe algum ídolo escondido que precisa ser removido da minha vida? Ídolo aqui não é só referente à Pessoas. religião, não, hein? É. Aqui é coisa que a gente às vezes nem sabe que tem. Ego, dinheiro, vaidade. Cara, aqui podem ser trocentas coisas. 2. Estou buscando mais soluções humanas do que dependência de Deus? 3. Como eu reajo quando sou corrigido? Essa aí pega todo mundo. Essa aí eu tenho certeza que pega todo mundo. 4. Tenho feito alianças e conexões que enfraquecem minha fé? Faço uma varredura aí das suas conexões, das suas relações, para que caminho elas estão te levando, né? 5. Eu teria coragem de permanecer fiel como Micaías, mesmo ficando sozinho? Ai, ai. Bom, minha gente, e aqui a conclusão que esses capítulos de 2 Crônicas nos ensinam é que não basta começar bem, é necessário permanecer sensível à voz de Deus até o fim. Sim. Que, aliás, a gente tem visto isso, né, desde lá de trás, muitos reis nesse caminho, né? Alguns Sim. começam bem, e depois não conseguem manter, outros nem bem começam, mas Asa foi surpreendente, né? Porque ele começa assim com aquela emoção, mas ímpeto, né? não mantém a constância. Então, aqui, ó, como diz, Asa começou em avivamento, mas terminou endurecido. Josafá era um homem piedoso, mas quase comprometeu sua caminhada por alianças erradas. Já Micaías nos lembra que a fidelidade a Deus vale mais do que a aprovação humana. Então, esses capítulos, eles nos desafiam a viver uma fé firme, corajosa e perseverante, mesmo em tempos de pressão, influência e oposição. Persevere, tenha consistência. Nem sempre vai ser algo assim, meu Deus, algo maravilhoso, emocionante. Nem precisa ser. Nem precisa ser. Só precisa ter o coração ali, 100%. E o relacionamento com Deus. Porque algumas alianças podem parecer ser maravilhosas. Vai vir recheada de coisas boas. Sim. Mas, se forem coisas que nos afastem da presença, da relação com o nosso Pai, o final, ele normalmente é trágico, sozinho e recheado de coisas ruins. E aí fica sempre aquilo, né? Se tá com dificuldade de entender se aquela pessoa, né, você não tá conseguindo discernir, conversa com seu pai. Senhor, me mostre. Espírito Santo, me guie, me mostre, me revele. Me dê um sinal. Me dê um sinal. Ore, jejue, para você sangrar sua carne, se aproximar do Espírito, e aí você vai ter as suas respostas. Exatamente. A gente está falando isso por experiência própria. Total. Né? Assim, é de verdade, não é de mentira. Tá bom? Tá. E vamos encerrando nosso estudo aqui de hoje, a nossa porção de hoje. Falamos pra caramba. Nós não. Né? E, por favor, pedimos para que você curta, comente, compartilhe, para que esse material chegue a mais pessoas. Sim. Nós não estamos preocupados aqui com números. 1 milhão de pessoas assistindo. Não. Mas nós pedimos ao Espírito que
ele possa abrir portas para pessoas que às vezes não conseguem ir numa igreja, às vezes estão presas debaixo de uma opressão. Não conseguem manter uma leitura, né, assim, consistente da palavra, porque eu era uma pessoa assim no início, e aí estudar, meditar, entender o significado de tudo que está sendo colocado aqui, revolucionou a minha relação com a palavra de Deus e, por consequência, a minha relação com Deus, a forma como eu oro, como eu me posiciono na vida, gente, assim, muda tudo, tudo. Então, você ter um tempo para se dedicar, né, para entender, não tem tempo de assistir o vídeo, pô, vai, sei lá, coloca num fone, vai fazendo as coisas em casa, ou durante uma volta ou ida para casa, vai escutando, né, porque entender o que está sendo colocado aqui, nossa, muda tudo. Não é só você ler de passagem, é você conseguir assimilar o que está sendo exposto, né, na palavra. Sim. Faz toda a diferença. Com certeza. Então, nunca se esqueça que onde há 2 ou mais reunidos em nome dele, ele estará presente e nos ouvirá. Te esperamos aqui amanhã. Combinado? Combinado. Combinado aí? Tchau!